Mas nesses 55 anos da rede Supermercado Estrela, que começou com máquina de arroz, a gente conta desde quando era máquina de arroz, né? Desde 1968. E em 78, quando nós mudamos lá para o Santos Dumont, não tinha nada no Santos Dumont. Era a máquina de arroz Nova Estrela, era em frente a um pasto onde tinha uma fazenda que era criado gado mesmo. Então, só que era a saída para Campo Grande, saída para as fazendas do Alto Sicuriú. Então, o que meu pai visava sempre é receber o arroz, comprar, e a gente fazia muita permuta. O cliente trazia arroz em casca, levava arroz limpo, tinha um percentual que a gente descontava, e milho também. Então, ele foi, como ele dizia, estamos aqui no bairro Santos Dumont, chegamos para ser os pioneiros aqui no Santos Dumont e vamos levando a vida. Enquanto der para comer, alimentar as crianças e ajudar, gerando emprego, tá bom para nós. Foi quando, em 1986, por problema de saúde, ele teve que aposentar. Ele tinha que parar totalmente de trabalhar porque ele não tinha condições de saúde mais. Eu morava fora, eu estudava fora, eu morava em Campo Grande, nessa época eu estava em Campo Grande, e ele ia vender a máquina de arroz, ia dar, né? Porque naquela época não tinha valor nenhum. E nós fizemos uma reunião em casa, todos os filhos, genros, né, algumas noras, e participando dessa reunião onde o meu pai falou que não ia vender. Ele falou, não, eu não quero vender, eu vou morrer aqui, eu quero continuar até quando eu puder. E foi quando eu recebi o convite de vir, né, sair de Campo Grande e voltar para Três Lagoas para assumir a administração da máquina Nova Estrela em 1986. A gente deu um pulo aí, então. Você saiu daqui direto para Campo Grande, já para trabalhar? Estudar, trabalhar. Nós pulamos esse pedaço que eu servi o Exército em 79, em 80 eu saí do Exército e fui para Campo Grande, né, trabalhar e estudar em Campo Grande, porque nessa época não cabia eu na máquina. Eu já tinha 3 ou 4 irmãos, então eu ia ser mais uma pessoa. Excedente, né? Não tinha vaga para mim ali. E aí eu fui para Campo Grande trabalhar e estudar, que é o que eu gostava, e trabalhei muitos anos lá. E aí um irmão passou como fiscal ATE no estado, no governo estadual, o outro foi trabalhar fora, o outro... Aí quem ficou foi só um irmão, que é mais novo que eu. E também já tinha os negócios dele. Foi quando eu e mais os outros 2 irmãos, Juliano, que era muito novinho, assumimos a máquina Nova Estrela. Aí você volta de Campo Grande. Voltamos de Campo Grande, eu voltei de Campo Grande em 86. Lá você estudou o quê? Não, eu não cheguei a terminar o 2º grau. Tem até aquela história assim, eu não fiz nem a 5ª série, eu não fiz nem o 2º grau. Eu não terminei, eu fiz o 2º ano, não fiz o 3º. Mas era para terminar o colegial, né? Era para terminar o colegial, eu fiz os 3 anos, o primeiro ano. Bem feito. Eu fiz, então, assim, eu não era muito de estudar, né? Era da prática. Era da prática mesmo. E em casa são poucos que chegaram a fazer faculdade, né? Acho que é 2 ou 3 irmãos que fizeram, porque meu pai sempre priorizava o trabalho, sabe? Ele não era daquele que insistia pra gente estudar. Estudava quem queria, nunca forçou também. Mas só que trabalhar é o seguinte, na casa desse homem, quem não trabalha não come. Essa é a regra total e de todos os filhos tinham que trabalhar. A hora que começou a entender o que é dinheiro, tem que saber ganhar, né? Então foi que ele proporcionou pra gente. Eu agradeço muito essa insistência dele em fazer a gente trabalhar desde criança. Hoje em dia não pode mais, né? Hoje em dia não tem, é um outro mundo, é outro mundo, é outra época. Mas aí, retornando nessa volta de Campo Grande cronologia aí, foi quando nós vimos a situação da máquina. Não vendia arroz, já não tinha mais, porque já estava transformando em pecuária, milho, muito pouco. E aí nós tivemos a ideia, né, eu e mais um irmão, de transformar aquele espaço onde estava ocupando um grande espaço para acomodar a máquina de arroz. Desmanchamos aquela máquina de arroz, guardamos em algum lugar lá para tentar vender, mas não vendeu. E aquele espaço transformou num armazém, né, de secos e molhados, onde tinha 2 caixas, eu num caixa, minha mãe em outro caixa, e colocamos umas prateleiras de madeira, e colocamos a mercadoria dentro e colocamos o nome de supermercado. Foi audacioso. A máquina já chamava Nova Estrela? A máquina Nova Estrela. Não, onde esse nome? É isso que eu ia perguntar, qual que é a origem? O meu tio comprou a máquina Estrela. A máquina? Que tinha em Três Lagoas. É uma máquina que tinha em Três Lagoas, chamada Máquina Estrela.
Daí tinha uma Estrela d'Alva depois. Aqui né? era uma ótica. Não tem nada a ver. Nada a ver. Ela, na João Silva, ali perto onde é a máquina hoje mesmo. Aí na esquina que hoje o negócio de festa ali, em frente à padaria Quipão. Na Chocoplast. A Chocoplast era a máquina Estrela. Depois veio a Estrela d'Alva e meu tio colocou o nome de Nova Estrela. Né? E aí meu pai assumiu e manteve o nome Nova Estrela. É que a gente olha assim, não tem muita lógica, né? Tipo assim, e tem nome que não tem lógica, mas ele entra no consciente da gente sem a gente perceber. Você pega um nome que não tem lógica nenhuma, Paralamas do Sucesso. Qual é a lógica? Mas veio? Você sabe, mas não tem lógica. Agora no caso desse você já tem, agora a gente sabe que tem uma lógica. Era sob nova direção, mais ou menos isso. Nova Estrela, nova máquina. Né? E meu tio ficou movimentando essa máquina durante alguns anos. Ele teve um problema de saúde também, teve uma crise renal, uns problemas, e ele resolveu parar com a máquina de arroz e falou: compadre Pedrinho, toca o trem aí. Você tem filhos para ajudar você? Mão de obra você tem. Mão de obra tem bastante. Minhas irmãs, balconista, e por sinal eram muito bonitas, são ainda, né? Estão de 70 anos, mas eram 55 anos atrás, elas todas no balcão. A gente atendia muito os barrageiros, né, com a Camargo Correia, e a NOB, os funcionários da Estrada de Ferro, eram nossos principais clientes. Né? Então chegava a cadernetinha lá, comprava, assinava, levava, e fazia outra compra, ela assinava, e naquela época não existia a tecnologia de arroz empacotado, tudo a granel. Óleo a granel, tinha uma bomba, a pessoa tinha um vidro. Ele levava o vasilhame. Levava o vasilhame. Muitas vezes a gente tinha alguns vasilhames lá que a higiene quase que zero, né? Naquela época tinha toda uma sistemática de uma bomba manual e açúcar, granel, tudo era granel, arroz, granel, não tinha nada de empacotado. E o cliente chegava na máquina da Nova Estrela, no balcão, e entregava uma lista de compra. Aí a gente arrumava, tinha umas caixas de madeira, colocava dentro daquelas caixas de madeira e entregava nas casas. Geralmente eu e meu pai que ia entregar nas casas. Nós tínhamos uma Kombi bem velha e saímos entregando essas compras na casa dos clientes. Então, durante 68 até 1978, lá na João Silva foi exatamente assim, né? Aí a Camargo Correia, quando ela foi embora, quando acabou a construção da usina, a Três Lagoas deu uma queda. Desaba, né? Ela acabou. Sabe, quem sair por último apaga a luz, porque é o que movimentava a cidade. Porque era um negócio muito grande, né? Era muita gente, muito dinheiro. Eu já vi a foto da Vila dos Operadores, né? Sim, que é a Vila Piloto hoje, né? Tem a Vila dos Operadores, que eram os engenheiros, e tem a Vila Piloto, que o pessoal morava ali e ficava perto da usina. Então, ali era uma cidade, praticamente, tudo se resumia ali naquela região. E Três Lagoas tinha também os barrageiros, né? Tinha os pontos de ônibus, que não era ônibus, é caminhão, pau de arara, que ficava aqueles bancos de madeira que ia levar os trabalhadores para a obra da usina Jupiá. Então, durante esse período de 68 e 78 foi essa... uma certa depressão financeira. Mas foi muito bom. Né? Tanto é que nós pagamos em 10 anos, né? Esse período foi bom? Vendiam muito. Sim. Depois que a cidade entrou em decadência, nós saímos da João Silva 927, onde era a máquina Nova Estrela, e meu pai comprou onde era na Bruno Pou, esquina com a Rafael Diaro, né, no bairro São João, perto da Rádio Difusora. Ele comprou ali um quarteirão irregular, em forma de um triângulo. Ele comprou e alugamos a nossa casa, que era perto da máquina, né, perto da João Silva, e compramos outra casa perto da máquina, no Santos Dumont. Na verdade, ali é Santa Terezinha. E passamos a morar lá numa casa que era grande, tinha 4 quartos, era enorme, um terreno grande, bastante bonita a nossa casa, para uma casa bem modesta, pequenininha, mas só que era perto do trabalho, porque era muito longe sair da João Silva e ir até no Santos Dumont para trabalhar. Então, meu pai preferiu alugar aqui e morar lá perto. Mas nessa, os filhos, todos já estavam encaminhados. Era poucos que moravam com ele nessa casa, que era muito pequena. Né? Aí você volta de Campo Grande para... Aí, quando eu voltei de Campo Grande para começar, quando nós fizemos a transformação da máquina em supermercado. Na verdade, era um armazém de secos e molhados, onde já tinha arroz empacotado, trigo empacotado, milho, feijão, já tinha o café,
já estava transformando já num supermercado mesmo, né? Com 2 caixas, depois ampliamos para 4 check-out, sempre eu, minha mãe, cada um num caixa.